Olá, Alexandre do Pax Liber, mais um vídeo de economia lá na nossa ilha longínqua, onde estou explicando alguns elementos econômicos sobre economia no modo ceteris paribus, para que para nós economistas significa se tudo mas se mantiver constante. Então, vamos às nossas explicações. Só botar na ordem a bagaça onde nós havíamos parado. Na tela. Seguinte. Troquei a imagem. Aquela imagem não gostei, a resolução estava baixa. Troquei a imagem, botei esse dragão mais maneiro, porque o dragão pousou na nossa ilha. Então, como eu havia contado antes, eu resolvi ser mais popularzinho, mais bonitinho e resolvi imprimir mais dinheiro. E como é que eu imprimo dinheiro? Eu faço aquela historinha, vocês lembram bem, eu faço aquela historinha de vender dinheiro, né? Se você chegou aqui de paraquedas, assista uns vídeos atrás dessa minha série Na Ilha Longínqua, que lá eu explico como um governo cria dinheiro atualmente. Beleza? Então, nosso terrível dragão pousou sobre a nossa ilha longínqua, o dragão da inflação. Para quem é mais velho, né? Não eu, porque eu sou jovem, mas para quem é mais velho, lembra do emblema da inflação. O emblema da inflação é o dragão, né? Bom, enfim, então essa besta fera pousou em nossa ilha e agora o dinheiro está perdendo valor porque eu gastei demais. Eu estou multiplicando o dinheiro demais. E aí, só para completar um pouquinho essa historinha da inflação, esse é um vídeo vai ser bem curtinho, mas só o governo põe lenha nessa fogueira? Só o governo cria inflação? Olha, veja bem, lembrando que nós estamos numa ilha longínqua, onde ela não é contaminada por agentes externos, tá? Então, aqui não existe dólar, aqui não existe ameaças de nenhum tipo, nós vivemos isolados. Então, volta à afirmação. Só o governo cria inflação? Não, não é só o governo que cria inflação. Às vezes, uma sazonalidade cria inflação. Por que não? Uma escassez de algum produto pode criar inflação. Imaginem que na minha ilha fique sem chover um tempasso, né? Então, as plantações ficarão mais secas e não terão a mesma produtividade de sempre. Não tendo a mesma produtividade sempre, se tornarão mais escassos. Mais escassos, o preço sobe. Como o preço da agricultura subiu, o tiozinho que vende os porquítios, também para poder comprar o arroz e o milho do porquítio, o arroz para ele e o milho por porquítio, ele também vai pagar mais caro. Então isso acaba gerando um efeito em cadeia. Qual que é a diferença essencial desse tipo de inflação sazonal para um tipo de inflação criada por um governo através da emissão de moedas, que eu vou chamar aqui de uma inflação estrutural? Que é o seguinte: quando você tem um efeito da sazonalidade, imagine que a economia está constante e você teve um efeito da sazonalidade. Uma seca, às vezes veio muita chuva, talvez. Às vezes demos doenças nos porquítios, enfim. Algum problema sazonal, temporal, no tempo. O que acontece? O preço das coisas naquele período vão subir. Talvez dure um pouquinho esse preço. Mas ele tende a voltar à normalidade. Então, imagine que no ano posterior, na minha ilha que faltava chuva, agora voltou a chover bem. Nós tivemos uma safra recorde de arroz e milho. Tenderá, agora com mais oferta de arroz e milho, o preço voltar ao seu preço natural, que era o normal praticado anteriormente. E aos poucos, todos os preços começam a se acomodar. Então, esses problemas sazonais, eles, de certa forma, no longo prazo, não afetam o nosso produto. Nós temos também um outro tipo de inflação, podemos chamar de inflação temporal,
que conforme vão aumentando os produtos e serviços, a economia naturalmente vai expandindo, e é natural que uma economia mais expandida, com mais produtos e serviços, alguns produtos que se tornem mais essenciais, acabam inflacionando, acabam crescendo e acabam puxando uma certa alta de inflação, mas no longo prazo. Né? Então você pode ver uma reta que no longo prazo pode subir, mas é pouquinho, não é tão grande assim. No caso, agora voltamos para a nossa aula aqui, no caso do governo criar uma inflação a partir da emissão exagerada de moeda, é que você cria uma inflação que eu chamei aqui de inflação estrutural. Ou seja, ela não volta mais atrás e ela cresce muito rápido. E aí o governo pode criar mais gosto ainda por gastar mais, porque ele viu que funcionou e agora a economia está em crise porque ele mesmo gerou inflação. E o que ele faz? Não, agora eu vou gastar mais para manter o povo melhor. Porque agora eu acertarei os meus gastos. E depois teremos outro gasto, e assim outro gasto, e assim outro gasto. Então, por isso que é importante você fazer o controle da inflação. Por isso, e agora eu volto um pouquinho na minha aula, vamos voltar aqui. Lembra lá nas minhas taxas de juros, né, que eu determinei aqui que eu pagaria 2 moedas. Então, o ideal, se o governo, numa situação dessa, de emissão demasiada de moeda, seria ele emitir cada vez menos moeda, diminuir a expectativa do público. Então, a partir de agora, você compra 3 e emprega 4, por exemplo. Você dá uma reduzida no impacto. Essa é uma forma. Por isso que diz, e lembra que eu teve um vídeo explicando, o vídeo primeiro e tal, por isso que a taxa do governo, que é a taxa Selic, ela pondera este equilíbrio. Quando o governo identifica inflação, o que ele faz? Ele tende a diminuir os juros. Por quê? Porque isso fará com uma pressão na inflação. Ok? Para baixo. Então, nós vamos voltar a nosso dragão. Então, o grande problema é justamente esse. O governo cria uma inflação estrutural e que ela não se escassa no curto prazo. Ela tenderá a gerar ainda mais inflação. E aí surge um problema. Veja que agora eu tenho o meu bichão, que é o meu dragão digievoluído. Ou seja, a bagaça pode piorar? Sim, pode piorar e muito. Se o governo, aqui nessa fase, onde ele está começando a alimentar o nosso dragãozinho, né? O dragão já está pesado, já está poderoso, já está cheio de garbo e voracidade. Se você continuar alimentando essa inflação, esse fogo da inflação, você pode torná-lo num dragão ainda mais poderoso, ainda mais difícil de ser invencível, de ser vencido, né? Beirando ele se tornar, agora sim, invencível, que é a nossa inflação inercial. O Plano Real, que aconteceu lá nos anos 90, foi uma luta de décadas e décadas, de tentativas e mais tentativas para vencer o que era essa inflação, virou uma inflação inercial. Depois de muitos anos, o Plano Real, muito sacrifício da sociedade, muita luta, todo mundo unido naquele momento da URV, para a galera um pouco mais velha, nós finalmente conseguimos controlar a nossa inflação inercial. Ou seja, esse tipo de inflação, ela transcende a inflação natural, porque ela começa a se incorporar na cultura da sociedade. E vencer isto é um problema. Vou explicar. Eu tenho um vídeo, um dos primeiros vídeos do canal falando sobre a inflação inercial. Imagine, estou lá na minha ilha longínqua, cada um está com o seu comércio, e todos percebem que eu estou emitindo muita moeda. Não é pouco não, eu estou soltando dinheiro. Eu liguei a minha impressora Epson no talo e estou rodando dinheiro.
Estou imprimindo dinheiro, estou gerando dinheiro, estou jorrando economia dinheiro na economia, no afã de estabilizar a economia. Só que eu estou alimentando este dragão chamado inflação e ele é insaciável. E quanto mais eu alimento ele, maior ele fica. Vai chegar um dado momento em que as pessoas começam a perceber na sua sociedade que elas não conseguem mais acompanhar a variação de preço nas coisas. O seu Joãozinho, que vende lá o porquício, ele percebe que não dá tempo de ele alterar o preço do porco dele. Porque se hoje ele compra o milho para o porco dele, sei lá, a 1 moeda a tonelada, amanhã já vai estar 1,5 moeda. No outro dia, 3 dias depois, vai estar 2 moedas. Percebe que ele não consegue mais acompanhar. Então, ele começa a antecipar as suas decisões. Ele começa a organizar a sua compra logo quando ele recebe um dinheiro. Porque ele sabe que se demorar 2 ou 3 dias, o preço vai subindo. Quem tem mais aí de 40 anos, lembra, ou se você já tinha idade, eu tinha aí, era criança, adolescente, eu lembro dos meus pais fazendo o famoso rancho, e no mercado comprar aquela montanha de compra, porque sabia que a partir daquela data que ele recebia o salário, se ele esperasse um dia a mais, o dinheiro teria perdido mais o seu valor e eu compraria muito menos. A remarcação era todo santo dia, o tempo todo. E aí o que acontece? As pessoas começam a tomar algumas decisões para se antecipar à inflação. O que nós chamamos de inflação inercial. Ao invés de reagir à inflação, olha, imagine o seu vendedor de porcos. Ele fala assim, olha, ontem a minha tonelada do milho valia 1 moeda. Passou 2 dias, agora vale 2 moedas. Depois de 2 dias agora, eu vou vender o preço do meu porco o dobro. Recebi meu milho, dobrou, amanhã vou dobrar o preço do porco. Não. Ele percebe que se ele ficar assim, ele vai perder dinheiro. Ele não está conseguindo mais acompanhar a inflação. Então, o que ele faz? Ele adianta a decisão dele. Então, antes do meu milho subir para 2 moedas, eu já subi o meu porco. Por quê? Porque se eu demorar para subir, eu vou ter um prejuízo danado. Então, já antecipo. Isso acontece com toda a cadeia produtiva. O cara que produz milho, ele percebe que não vai dar tempo de ele vender o milho, que vai perder valor. Então ele antecipa e aumenta o preço do milho. Porque ele sabe que o cara do adubo vai entregar o preço do adubo mais caro amanhã. Então eu antecipo meu preço hoje. E assim, toda a cadeia da minha ilha longínqua começa todo mundo ao mesmo tempo sobre o preço, antecipando o próximo passo. E é isso gera uma inflação inercial. A palavra inercial vem da inércia. Todo corpo que tende a permanecer no seu estado fundamental, parado, repouso ou em movimento, permanecerá em repouso e em movimento. Se a minha inflação começou a dar cavalgadas aceleradas, ela continuará em movimento, porque entra agora a minha inflação inercial, o meu contínuo de movimento, onde os agentes começam a antecipar as suas decisões e mantêm esse monstro se movimentando. Ok! Sei que foi um pouquinho denso, mas economia é isso mesmo, é complicado, mas eu espero ter ajudado vocês simplificando um pouco dessa nossa besta fera chamada inflação inercial. Veja que tinha outros parâmetros para mim colocar aqui, taxa de juros, desemprego, mas meu objetivo nessa série da Ilha Longínqua é simplificar conceitos complexos de economia para vocês e ustedes, tá? Feito? Então, até o nosso próximo encontro. Tchau!